Ó, eu tô pensando nisso aqui. Dá uma olhada. Antes de sair por aí criticando a experiência mística dos outros, ou colocando tudo no mesmo saco, ou aceitando tudo sem questionar, vamos estudar a glossolalia. Olá, eu me chamo Daniele Garcia, sou canal da espiritualidade da música medicina. Eu ajudo pessoas nas suas travessias espirituais a desvendarem a sua voz de poder e a se reconectarem com sua missão de alma. Como uma pessoa que canaliza canções e mensagens, e sim, às vezes essas mensagens vêm em línguas que eu mesma não reconheço, e como eu vejo muita confusão e discussão rasa por aí, eu quero trazer esse conteúdo para quem sente um chamado de se aprofundar nos estudos espirituais. Esse vídeo ele vai se dividir em 3 partes. A primeira parte a gente vai falar do fenômeno sob o aspecto psíquico e físico, tá? Depois a gente vai falar sobre as correntes espirituais que lidam com isso há muito tempo, e depois eu vou falar da minha experiência pessoal e intransferível, minha experiência. Primeiro, o que é glossolalia? É o fenômeno de falar numa língua desconhecida para quem fala. Às vezes parece que é uma linguagem inventada, tem ritmo, tem melodia, tem uma certa estrutura, né? Mas a gente não pode identificar como um idioma oficial, porque assim, aí seria xenoglossia, que é outra coisa. Também existem pessoas que falam idiomas sem nunca ter estudado, mas esse é um outro fenômeno, a gente não vai falar disso aqui. Glossolalia, quer dizer, falar nessas línguas que não existem oficialmente, pode acontecer em rituais, meditações, momentos de êxtase, oração, né? Pode ser muito bonito, às vezes pode parecer meio esquisito para quem nunca viu. Primeiro, a gente vai entender isso pelo lado psicofísico. A glossolalia não é só uma coisa religiosa, também é um fenômeno que envolve o corpo e a mente. Do ponto de vista neurológico, por exemplo, quando a pessoa entra nesse estado, as áreas do cérebro ligadas à fala consciente diminuem a atividade. E aí umas outras áreas que são ligadas à emoção, à espontaneidade, se ativam. É como se o corpo falasse sem filtro, sem lógica, mas com algum sentido íntimo, tá? Isso pode acontecer em alguns processos dissociativos também, ou seja, quando a pessoa não está bem psicologicamente, mas não é só isso, tá? Existe um processo que pode ser muito mais natural. Por exemplo, um bebê. Eu gosto muito dessa comparação com a fala dos bebês, né? O balbucio. Pensa assim, ó, o bebê, ele não fala português, não fala inglês, né? Mas ele balbucia sons com intenção, com emoção, aquilo comunica. Ele começa com sons naturais, vocálicos, e assim, se a gente pensar espiritualmente, as vogais têm um sentido místico, porque estão mais perto da fonte, né? Depois vão chegando as consoantes, porque aquele bebê está imitando os pais, ele está tentando se comunicar, ele está descobrindo a sua própria voz, está se regulando emocionalmente, e é exatamente isso que acontece em muitos casos com a glossolalia. É uma forma de liberar energia emocional, trazer cura, expressar alguma coisa que não passa pela linguagem lógica. Agora, nessa segunda parte do vídeo, a gente vai falar sobre as tradições espirituais. O exemplo que eu coloquei no começo do vídeo é do pentecostalismo cristão, né? É bem comum a glossolalia por lá, é vista como um dom do Espírito Santo, língua dos anjos e tal. Só que, fora desse cristianismo mais recente, essa vertente cristã mais recente, tem outras tradições que reconhecem coisas parecidas. Na magia, no ocultismo renascentista, existe uma língua angelical com alfabeto próprio, revelada por anjos a magos como John Dee, por exemplo. No xamanismo, é muito comum que em estados alterados de consciência a pessoa acesse sons, palavras que não são reconhecíveis, sabe? Mas que tem uma função canalizadora e curativa. No hermetismo, na cabala, alguns nomes sagrados são considerados vibrações divinas. Aí não é bem glossolalia, tá? Mas são usos de fonemas considerados sagrados. Mas só que eles não precisam ser entendidos com a mente. A diferença é que vem de uma tradição bastante antiga, não é uma coisa recente. Em todos esses caminhos aparece a ideia de uma linguagem, vamos botar entre aspas, da alma, que transcende as palavras, que toca direto no campo sutil. Agora eu vou te contar a minha história. Agora que a gente já olhou para a glossolalia pela psicologia, pelas tradições espirituais, eu quero compartilhar um pouco da minha vivência com isso. Porque essa voz, para mim, ela não é teoria, ela é um trabalho espiritual. A primeira vez que isso aconteceu comigo eu tinha 17 anos, foi numa igreja evangélica. Mesmo que parte de mim tentasse racionalizar, porque aquilo realmente poderia ser indução coletiva. E assim, ó, cá entre nós, tem muita indução por aí sim, muita histeria coletiva e a gente não pode ser bobo de achar que não tem. O que saía da minha boca tinha um sotaque, tá? Sotaques que não eram meus. E era a sensação de eu estar falando com um outro corpo, como se tivesse um mecanismo, sabe, que se ativava num corpo mais sutil. Isso durou alguns dias, depois eu tentei reproduzir, não consegui mais, e aí ficou só na questão da imitação mesmo. Mais de 20 anos depois, eu tive a minha primeira incorporação na Umbanda. Hoje eu sou universalista, né? E nessa minha primeira incorporação, o que eu senti foi a mesma coisa, só que com uma outra roupagem espiritual, sabe? Como se tivesse esse mecanismo acionando a partir de um outro corpo. Mais ou menos um ano depois, numa vivência xamânica, eu tive uma experiência que mudou tudo. A casa que eu frequentava não convidava energias estelares, mas ainda assim eu recebi uma visita, e não fui a única pessoa que viu. Eu entrei num transe e comecei a falar uma língua que claramente não era daqui.
Depois do transe eu fui pesquisar e encontrei o que chamamos de linguagem da luz, que é um desses exemplos que eu coloquei no começo do vídeo. Hoje, esses acessos, essas canalizações fazem parte do meu trabalho com a música medicina. Elas não chegam só pela voz, tá? Essas ativações também chegam pelos gestos, pelos desenhos e pelo corpo. Isso que a gente falou também sobre expressão psicofísica. Quando o ser que transmite a canalização ativa uma parte do corpo que já sabe o que fazer. Vou te dar um exemplo fácil de você entender. Já percebeu que quando um caboclo incorpora, ele bate no peito, ele ativa o timo, os exus, né, quando eles fazem a proteção na Umbanda, eles colocam a mão na lombar do médium. Isso não é só bonito de ver, não é só... É inteligente, é ancestral, porque o corpo tem uma sabedoria. E os mentores, os guias, os seres de luz, eles despertam isso no corpo. Eles despertam isso. Existem várias correntes. Por exemplo, a terapia neo-haitiana, né, a bioenergética e outras que usam o corpo, né, percebem, a gente tem sabedorias no nosso corpo. E os seres de luz, eles se utilizam de hoje, assim, no meu trabalho, quando eu trago as linguagens da luz junto com os cantos autorais, né, minhas músicas que eu compus, e também com as canalizações, com os sons, eu trago isso de uma forma integrada. Não tem nada a ver com parecer místico, pelo contrário, né, eu sou bem discreta nas minhas práticas. É sobre abrir portais para que sabedorias sejam reativadas. É sobre ajudar a lembrar o que no fundo a gente já sabe. Mas é preciso ancorar com respeito, com ética, com preparo espiritual. Linguagens são ferramentas divinas, não para exibir poder, mas para despertar essência. E se essa nossa conversa tocou você, eu quero te fazer um convite muito especial. No meu próximo ritual, Oráculo Cantado, Frequência Estelar, a gente vai trabalhar com a medicina do som, com ativação vibracional, por meio da voz, né, das canalizações. Não é um show, é um campo sagrado. Se você sente o chamado de estar comigo aqui em São Paulo, as portas estão abertas. Você pode digitar aqui embaixo, né, o seu interesse, pode me chamar inbox. Vem lembrar o que o seu corpo já sabe. Vem cantar aquilo que a sua alma não esqueceu.